Dando continuidade ao nosso estudo sobre metabolismo secundário das plantas, esse universo a ser explorado, nessa videoaula nós vamos falar sobre a terceira e última classe dos compostos do metabolismo secundário das plantas, que são os compostos fenólicos. Da mesma forma que nós dissemos para as demais classes, nós não temos a menor pretensão de esgotar o assunto. Hoje existem catalogados mais de 10.000 tipos de compostos fenólicos. Nós vamos estudar cada um deles de forma alguma. Nós vamos mostrar para vocês que isso existe. E essa classe é extremamente diversificada, mas elas têm uma coisa em comum. Todas elas têm um fenol na sua estrutura. E o que é um fenol? Fenol, nós temos um anel e ele tem um grupamento hidroxila ligado a este anel. Se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, dá uma olhada em química que vocês vão rever todos esses conceitos. Orto, meta, para e por aí afora vai. Pode ter um grupamento fenol, 2 ou mais, mas todos eles têm o fenol na sua estrutura, por isso fazem parte da classe dos fenóis. Existem diversas rotas biosintéticas para ele, derivado da glicose ou derivado da roda das pentose fosfato, que é uma rota paralela à via glicolítica na respiração celular vegetal. Então nós temos a rota do ácido químico, que nós já mencionamos, e a rota do ácido mevalônico. Quando a gente olha nesse esquema que mostra a correlação entre o metabolismo primário e o metabolismo secundário das plantas, nós podemos ver que aqui estão os compostos fenólicos. E eles são oriundos da via glicolítica ou são oriundos da rota das pentose fosfato. Então são duas vias distintas que podem levar à produção de algum elemento que faz parte da classe dos compostos fenólicos nas plantas. Isso é extremamente complexo. Foge ao escopo a gente entrar em detalhes em relação a cada um deles. O importante aqui é que vocês vejam que existe a relação entre o metabolismo primário e o metabolismo secundário das plantas. E nesse cenário de rotas de biossíntese, eles estão diretamente envolvidos na síntese dos aminoácidos aromáticos, como por exemplo a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, que estão envolvidos na rota do ácido químico, que também participa da síntese de alcaloides. E esses aminoácidos são essenciais, porque eles fazem parte de todas as proteínas sintetizadas pelas plantas, que são utilizadas pelas plantas e na alimentação de animais, incluindo o próprio homem. E esse processo é tão preciso que você já deve ter ouvido falar sobre um herbicida chamado de Roundup. Roundup, ele é um herbicida produzido pela Monsanto e ele tem uma característica, ele bloqueia a síntese do ácido químico. E a rota do ácido químico é a rota onde são produzidas a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. E esse herbicida, o Roundup, quando aplicado e que bloqueia a rota do ácido químico, a planta morre. E o que essas empresas multinacionais, o que elas fazem? Elas produzem plantas transgênicas que são resistentes ao próprio herbicida que eles vendem. Bom negócio! E como é que são essas plantas transgênicas? Elas desenvolveram uma rota bioquímica alternativa para a produção desses aminoácidos aromáticos. Então eles continuam sendo produzidos, mas não mais pela via bioquímica específica natural, porque ele foi bloqueado por esses herbicidas chamado Roundup. Então se você, por exemplo, tem um milho transgênico resistente ao Roundup, se você plantar ele lá de um milho normal e se você aplicar o herbicida Roundup, a planta nativa, natural, ela vai morrer, mas a planta que tem essa rota alternativa, essa planta transgênica de milho, vai sobreviver. E assim eles vendem não apenas as sementes, mas também vendem o herbicida. Bom negócio para eles. E além disso, é uma rota que está ausente nos animais. Daí a dependência das plantas para o fornecimento desses aminoácidos aromáticos. Porque o organismo animal ele não produz nenhum aminoácido aromático. Então eles têm que ser provenientes da alimentação que vem das plantas. E aqui alguns exemplos para ilustrar esses compostos fenólicos produzidos pelo metabolismo secundário das plantas. Lignina. Ah não, professor, mas você disse que é um composto do metabolismo secundário. Mas ele não cai exatamente naquela definição que nós demos, em que os metabólitos secundários são compostos que são produzidos pelas plantas, que conferem uma vantagem adaptativa, mas que não são produzidos por todas as plantas.
A lignina, ela é produzida por todas as plantas. Então, não poderia ser colocada dentro desse conceito inicial. É verdade. Mas lembre-se que conceituações, definições, elas limitam a percepção do todo. O nosso objetivo é que vocês entendam o processo. A lignina é colocada como sendo parte do metabolismo secundário por causa da sua estrutura. Ela é formada basicamente por compostos fenólicos. Então, embora ela fuja do nosso conceito inicial, ela é considerada um composto metabolista secundário por causa da sua estrutura, e não porque ela confere uma vantagem adaptativa. Como nós dissemos, ela tem uma função estrutural e, além disso, ela oferece uma resistência ao processo de herbivoria. Dificulta a digestão. Fenilpropanoides. Fenilpropanoides são uma classe de compostos que são produzidos pelas plantas que podem ter um efeito alelopático. Nós vamos ter uma aula mais específica sobre a alelopatia, mas dando um spoiler. A alelopatia é uma interação que existe entre as plantas, em que as plantas liberam substâncias no meio que podem prejudicar o crescimento da outra planta ou pode auxiliar o crescimento da outra planta. Então são exudatos liberados pelas plantas que vão interferir no crescimento e desenvolvimento da outra planta. Muitos compostos que são alelopáticos, eles fazem parte dos fenilpropanoides. Esses fenilpropanoides são compostos fenólicos, fazem parte da classe dos compostos fenólicos do metabolismo secundário das plantas. Flavonoides. Flavonoides é extremamente complexo e eles estão relacionados com diversos compostos que estão envolvidos com o efeito de cor. Por exemplo, as antocianinas são flavonoides. As flavonas isoflavonoides são flavonoides. Isoflavonoides, como o próprio nome diz, também faz parte de flavonoides. E vocês podem ver que alguns estão envolvidos com a atração de insetos polinizadores, como proteção contra a radiação ultravioleta, e outras são produzidas para proteção contra fitopatógenos. Fitoalexinas são substâncias que nós vamos estudar mais à frente, defesa da planta contra ataque de fitopatógenos, no terceiro módulo da disciplina. Essas fitoalexinas são biomoléculas sintetizadas pelas plantas, são induzidas quando há um processo de infecção, elas não são constitutivas, e essas substâncias elas dificultam e prejudicam a penetração e a propagação dos micro-organismos responsáveis por uma determinada doença nas plantas. Então vocês podem ver que na própria classe dos flavonoides, que fazem parte dos compostos fenólicos, existe uma grande variação de funcionalidades. Os flavonoides fazem parte dos compostos fenólicos das plantas. Taninos. Taninos são polifenóis. E o que os taninos fazem? Eles trazem uma proteção contra a herbivoria porque eles dificultam a digestão dos animais que se alimentam deles. Eles auxiliam no processo de proteção contra fitopatógenos. Eles estão responsáveis pela adstringência de vinhos de determinadas frutas, como maçã, como amoras, com chás, por aí afora vai. Então aquela adstringência, aquele que a boca fica pregando, no final parece dar uma secada na boca, isso é a adstringência. E o responsável por essa adstringência são os taninos, que são polifenóis. E além disso, podem ser utilizados na produção de couro, porque eles auxiliam a tirar aquela gordura, aquele cheiro todo que está envolvido no couro, auxiliando na preservação da pele do animal. Taninos são polifenóis e fazem parte da classe dos compostos do metabolismo secundário das plantas. Ou seja, existe uma gama enorme de compostos que são produzidos pelas plantas que fazem parte da classe dos fenóis. Nosso objetivo está longe de esgotar, mas simplesmente despertar vocês para essa realidade, que as plantas são verdadeiras biomoléculas ativas que respondem de forma dinâmica aos estímulos que recebem do ambiente, de tal forma que possa permitir a perpetuação daquela espécie naquele ambiente. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!